nos assistindo nesse momento, Senhor. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai. Amém. Bora. Aguinha, né? Dá uma olhada no Uma aguinha, molhar o bico. Bom, pessoal, a gente tem alguns aspectos aí para tratar nessa noite, para falar. Conversamos muito, eu, Diego e o Rodrigo. É claro, a gente tem uma proposta numa linguagem jovial para essa noite, apesar de eu ser um velhinho. Tá difícil. Mas eu queria contar aí com a galera interagisse. Eu quero interagir hoje, a gente quer interagir. Então a gente trouxe à tona essa semana, nós vamos falar sobre altares, nós vamos falar sobre medo e nós vamos falar sobre o nosso posicionamento nesse tempo de dificuldade, né? Eu acho que é um tempo de grandes revelações e eu acho que a maioria de nós tá sentindo aí, tá olhando pro termômetro espiritual da vida pessoal de cada um. E aí talvez essa seja a primeira pergunta. Como tá o teu termômetro espiritual nesse tempo em que Deus nos privou de algumas coisas? Como que você tá? Como é que tá a tua vida espiritual? O que que você tem feito para manter uma espiritualidade saudável na tua casa, os teus filhos, se você tem? Como é que está o teu dia a dia espiritual? Isso eu até compartilhei com os meninos hoje de tarde, e aí eu queria que agora cada um deles falasse o que eles estão fazendo nesse tempo para manter a chama espiritual. Porque afinal de contas, vamos falar a verdade, pessoal, na nossa vida natural de cristianismo, quantas vezes na vida você não estava passando por um desafio espiritual? Quantas vezes você não estava numa bad espiritual? E aí, mano, o que aconteceu? Você entrou na igreja, cara. Tinha um ministério de louvor lá cantando. Tinha um pastor abençoado liberando uma palavra sobre a tua vida. Você entrou na igreja e aí você recebeu um abraço de um irmão e você recebeu uma palavra profética. E hoje, cara, hoje, que você perdeu esse contato, esse calor humano, como é que você está fazendo para lidar com as crises espirituais? Eu entendo que existem pessoas que nesse tempo cresceram espiritualmente, que aprenderam e perceberam que a espiritualidade estava terceirizada, estava sempre dependendo do pastor, do líder, e de repente nesse tempo se descobriram espiritualmente. Tem gente que está nos assistindo aqui, que nesse tempo de crise, que não tem ajuntamento, que não tem igreja, se descobriram espiritualmente e perceberam que são mais fortes do que imaginavam ser. E também existe a outra ponta de pessoas que estavam vindo naquela sequência e agora talvez esse seja o seu caso. Estão literalmente sucumbindo espiritualmente, estão morrendo espiritualmente. E eu quero ouvir do Diego, e o Diego vai falar primeiro, depois o Rodrigo, o que ele tem feito nesse tempo aí de escassez espiritual, né? Que a gente não tem mais assim alimentos preparados, que você está tendo que preparar o seu alimento aí. Mudou alguma coisa na tua rotina espiritual de devocional? Você está lendo mais, orando mais? Como é que tá isso aí? Vamos lá, Escola. Então, com certeza, com essa questão de ficar um tempo mais sozinho, então até eu e a Márcia só em casa, então isso mudou bastante pra gente. Então, eu coloquei pra mim que eu preciso me dedicar mais, já que eu tô em casa, embora eu tô trabalhando home office, mas sobra mais tempo pra mim poder me dedicar mais. Então eu tô lendo mais, eu tô orando mais. Cara, e é incrível quando você dedica um tempo específico para Deus, o quanto que Deus se revela para nós. Então, coisas que a gente tinha lido no passado, a gente pega para ler hoje e fala, cara, Deus começa a se revelar de outra maneira, começa a falar, isso é fantástico. Então eu acredito que é um tempo para a gente se aproximar de Deus, um tempo para a gente buscar a Deus, que isso é importante para nós. Acredito que Deus nos parou para isso também, a gente precisa rever os nossos valores dentro de casa, os nossos valores com os nossos familiares, com a sociedade. Isso a gente tem feito. Quando a gente se dá conta que faltou, poxa, não posso ali dar um abraço um no outro, aí que pesa para nós. Então eu acredito que esse é um momento para isso também, para a gente começar a rever esses nossos valores aí e sair disso muito melhor do que a gente entrou. Bacana. E você, Rodrigão? Acho que a fala do Diego é bacana e o final, quando ele fala que a gente precisa sair melhor, é uma realidade, porque houve realmente uma mudança de rota. Então assim, eu preciso voltar muito melhor do que eu era. Então assim, agora o verdadeiro cristão que eu sou e a fé que eu professo, ela vem à tona. Então em que momento eu estou dentro do cristianismo? Eu estou quente, eu estou morno, eu estou frio? Como que eu me encontro? Eu particularmente assim, eu estou aumentando meu tempo de oração, aumentando meu tempo de devocional. Por quê?
Porque a tendência da mente é relaxar, isso é nosso. Então assim, se eu for deixar a minha mente me conduzir, eu já vou entender que eu tô de férias geral. E aí vai dar ruim. Então eu tenho que me condicionar em todo o tempo. Que nem eu não tinha muito, antes, como eu trabalho muito cedo, eu entro muito cedo na escola, eu tô tendo tempo de levantar de madrugada para fazer uma oração, para ler uma palavra. Então acredito que a gente tem que estar pronto agora, a partir de que passar todo esse movimento que está acontecendo, para receber a galera, para dar uma palavra de amor e para a gente estar mais forte. Acho que a igreja agora é o momento de que a gente precisa estar mais forte para receber o pessoal. Isso aí. E aí, falando disso assim, nesse ambiente de vocês agora, por exemplo, esse novo tempo dentro de casa, não tem mais ajuntamento, algum de vocês dois, assim, em algum momento, num devocional, sentiram uma atmosfera diferente, por exemplo, dos devocionais passados? Porque agora, normalmente, né, a gente sentia talvez com muito mais intensidade na igreja, talvez pelo tempo, talvez pelo ambiente. Conseguiram, diante disso que vocês estão fazendo, conseguiram sentir uma vibe também em casa, no quarto? Conseguiram trazer aquela espiritualidade para dentro da casa de vocês? Essa pergunta vai para você também. Você que, nesse tempo que você não está frequentando a igreja, existiu algum momento na tua vida que você estava na tua casa orando, cantando, e você sentiu arder mesmo, mas veio abaixo, sabe? Literalmente o céu desceu. Quantos aí viveram essa experiência? Começa a mandar aí as tochinhas de fogo aí, o Diego ou o Rodrigo vai falar. Vai falar o quê? Então, cara, eu comecei a perceber que muitas vezes eu comecei a sentir aquilo que eu sentia no primeiro amor. Embora eu não seja muito velho de crente, mas quando a gente se aproxima de Jesus pela primeira vez, nosso coração queima de uma maneira diferente, a gente nunca sentiu. E em casa eu comecei a perceber que eu voltei a sentir coisas como eu estava sentindo no início. Porque durante a correria e o dia a dia, isso acaba passando desapercebido. Então, na hora de ler a Bíblia, o coração queimando, na hora de orar, na hora de cantar um louvor com a neguinha. Então, isso ficou muito melhor. Isso ficou muito melhor. E a gente precisa, de fato, resgatar esses valores aí, não deixar perder isso. Então, pra mim, acredito que isso foi fantástico. Muito bom. Legal, tem uma galera que tá se manifestando aí, que tá sentindo um negócio louco em casa. Vou você? parar com esse negócio de narigas aí, hein? Vai. Cara, pra mim, sabe o que tá sendo bacana? Os momentos que eu tenho mais sentido Deus dentro de casa são os momentos que eu tenho de comunhão com a Cíntia, cara. Porque assim, a gente às vezes para trocar várias ideias sobre algumas coisas da Bíblia, e às vezes eu ouço, minha esposa é uma mulher que tem muita sabedoria, e quando eu ouço ela falar, cara, eu sinto Jesus nela, velho. E isso, mano, o bicho pega. Quem conhece sabe que ela é desenrolada. Então a gente começa a conversar sobre várias coisas aí, cara. Jesus vai visitando a gente, e realmente esse tempo a gente, principalmente eu e a Cíntia, a gente não tinha. E está sendo excelente porque, além da gente ter mais comunhão, mais tempo em casa, a gente está conseguindo trocar várias ideias, várias experiências e está sendo bastante edificante, acho que tanto para mim quanto para ela, né? Legal. E essa questão da espiritualidade, ela tem a ver com altares, que foi uma palavra que a nossa bispa, liberou na terça-feira, estava tomada, ficou louca assim de uma hora para outra, ninguém conheceu ela. Eu conheci, eu falei, meu Deus! Ficou irreconhecível por algum momento. Daqui a pouco ela voltou. Quando a gente fala de espiritualidade, e a galera tá mandando aqui, que o pessoal tá sentiu Deus em casa nesse tempo. Isso é bacana. O que acontece? Quando a gente fala de espiritualidade, a gente fala de altares. E a bispa falou sobre construir altares. E é muito importante você saber que tipo de altar você está construindo. É muito importante. Não basta você construir um altar qualquer e achar que Deus está recebendo aquilo. Por exemplo, quando a gente fala de Caim e de Abel, vamos fazer uma análise aqui. Caim e Abel, filhos do mesmo pai. Filhos do mesmo pai. Eles ouviram as mesmas histórias. Eles tinham as mesmas referências. Caim e Abel, os dois, cada um construiu um altar. Então perceba, o altar está em evidência na vida dos dois. Os dois estão vivendo no mesmo ambiente. Agora, a pergunta é, como que a gente tem dois meninos, filhos do mesmo pai, vivendo no mesmo ambiente, que levantam dois altares e Deus só aceita um, cara? Talvez essa é uma das perguntas da noite que você tem que parar para pensar. Será que o altar que você está construindo, ele é um altar que condiz com aquilo que Deus quer de você? Será que o que você está fazendo como cristão
é aquilo que Deus requer de você. Não adianta você construir um altar e esse altar não obter respostas, porque o cerne do altar é a resposta. E aí, por exemplo, eu acho uma parada interessante entre Caim e Abel, que a gente vai ler o texto de Gênesis e a palavra vai dizer que o Abel ele está preocupado com a oferta, né? Ele pega das primícias, ele pega do melhor, ele pega da gordura. E aí o Caim, ele vem e pega apenas do fruto da terra. E eu estava lendo um livro essa tarde e o escritor, ele assentou uma palavra interessante. Ele falou assim: Abel trouxe a oferta e a oferta dele tinha adjetivos. Conseguem entender essa palavra, vocês dois? Adjetivos. Adjetivos apontam qualidades. Então, o que acontece? O Abel, ele traz uma oferta, cara, e aí você percebe que a oferta dele tá cheia de adjetivos. É dos primeiros, dos primeiros do rebanho, traz gordura. Eu penso, e eu quero compartilhar essa palavra com os meninos aqui, que a gente precisa, literalmente, viver nesse tempo que a gente está fechado, a gente precisa colocar adjetivos. E foi a abertura que a gente falou aqui, que a gente teve que mudar o nosso devocional. E talvez essa mudança do devocional, ela veio carregada de adjetivos. Não adianta orar apenas. Tem que colocar adjetivos Concorda com isso, meninos? Concordo. Tem que colocar adjetivos na oração. Você tem que orar com intensidade. Você tem que fazer oração bíblica, cara. Oração bíblica. Será que alguém faz oração bíblica aqui? Se é o bispo que falou, tá tudo certo. Isso mesmo. O que vocês acham aqui? Esse pessoal aqui faz oração bíblica? O que vocês acham aí? Mano, Deixa eu ver. será, mano? Peraí, vamos ver quem tem aqui outro. O Iratã faz, porque o Iratã O Tan faz. o Daniel e o Daniel. Será que ele E faz? aí, Dani, você faz, Dani? E aí, Terra? Mas eu acho Deixa eu só criar uma ponte aqui para vocês. Por exemplo, vocês já viram, não apenas dentro da nossa comunidade, pessoas louvando, e vamos ter um olhar crítico aqui agora. E eu não quero nem saber, velho. Um olhar crítico. A gente não vai citar nome nem nada, mas vamos usar essa experiência. Vocês já viram pessoas cantando, já viram pessoas pregando, já viu pessoas orando. E a gente que está tentando aí seguir um evangelho dentro da palavra, quando a gente vê alguma pessoa fazendo determinadas coisas que não condizem com a Bíblia, a gente percebe que a oração e o louvor está carregado de adjetivos. E aí eu preciso acentuar aqui, o adjetivo precisa ser um adjetivo dado pelo Espírito Santo. Por exemplo, eu já vi gente cantando, cheio de adjetivos. Beleza, grandeza, vaidade. E não é esse tipo de adjetivo que Deus quer. E vocês, já viram gente assim já? Fala aí, Rodrigo. Já um pouquinho. Eu acho que é importante esse tempo porque quando a gente fala de altar também, vai muito em relação do que eu venho me alimentando diariamente. O que é aquilo que me traz para a verdade da Bíblia, para a luz da Bíblia, para a verdade de Cristo. Então, que tipo de altar eu estou levantando nesse momento? Eu estou me alimentando daquilo que vem de fora, que me traz medo, angústia. Eu estou me alimentando da palavra de Deus, que é aquilo que vai me trazer mais perto dele, que vai trazer a verdade do Espírito Santo em mim. Como que eu tenho agido? Eu, particularmente, procuro me alimentar pouco da rede social, procuro me alimentar pouco de TV, e cara, a minha verdade está aqui, Evangelho. A minha busca está aqui, Evangelho, palavra, oração. Eu entendo que dessa forma, o meu alimento vai ser diferente. E a partir do momento que eu tenho um alimento diferente, eu consigo também transicionar para outra pessoa aquilo que eu estou sentindo. Muito bom isso. E aí eu consigo alimentar você também de uma outra forma. E aí a gente consegue sair um pouquinho do caos. Eu deixo de ser aquele agente que vai transferir o caos para você e te leva uma palavra de vida, uma palavra que vai te edificar, abençoar a tua vida. Posso dizer então, já segurei, Diegão? Posso dizer então, olha que parada louca isso. Olha que parada louca. Não dá para você ter um altar de qualidade na tua casa se você não se nutre de coisas espirituais. Não dá, é o que o Rodrigo está dizendo aqui. A gente quer construir altares de qualidade, mas do que você está se nutrindo?
Está se nutrindo de quê? Você quer ter um altar que é recebido e aceitado por Deus, mas você se nutre de rede social, você se nutre de amargura, você se nutre de ira, você se nutre de um monte de porcaria. Depois você quer construir um altar para Deus e quer que Deus receba? De que maneira? Significa que se você quer um altar de qualidade na tua casa, vou dizer de novo, se você quer um altar de qualidade na tua casa, você tem que se nutrir das coisas que são do alto. Confere isso aí, mano. Vai estar na live. Tinha que mandar isso aí. Quer falar de altar, Diego? Então, cara, na verdade, sim, um pouco do que a gente estava falando, se a gente observa as pessoas colocando adjetivos, eu acho que falta um pouco de essência, né? Que se a gente não colocar de fato a essência do cristão, não adianta nada. A gente vai fazer, vai colocar adjetivo, mas não vai ter valor. E uma coisa em relação à questão do que você está se alimentando, essas semanas eu estava lendo a palavra e eu estava vendo lá no livro de Daniel, os caras o rei propôs para que ele se alimentasse entre os 3 amigos. Boa. Dos alimentos das iguarias do rei. Só que Daniel falou assim, não, eu prefiro me alimentar com outro alimento, prefiro os vegetais e a água. E fez um desafio, né? Então você vai me dar isso para comer e daqui 10 dias a gente vai se apresentar e você vê quem está melhor. Então isso é muito fera, porque Deus falou muito comigo, dependendo do que você for se alimentar nesse período, você vai estar preparado ou não para o que vai vir lá na frente. Então isso é muito fera, que o Rodrigo falou também. A gente precisa estar atento no que a gente está se nutrindo. E aí se a gente criar uma analogia aqui, presta bem atenção nessa palavra. Olha o que o Diegão falou. Daniel, ele vai entrar na presença do rei. Daniel vai entrar na presença do rei. Preste bem atenção. E aí eu tô criando uma ponte aqui entre a nossa vida espiritual e o que Daniel está passando lá na Babilônia. Ele vai entrar na presença do rei. E o que faz ele se destacar diante do rei, o que faz ele ter um diferencial diante do rei, é a maneira com que ele decidiu se nutrir, cara. Você quer ter, se você quer ser diferente, você quer ter um ponto de referência diferente diante do rei. Mas a gente parece, tem hora que a gente parece, sabe, mendigo espiritual, literalmente. Toda vez que a gente entra na presença do rei, a gente está sempre com a mesma fala, cara. Deixa eu falar uma coisa pra você aqui agora, junto com meus parceiros aqui, ó. Você precisa parar de ser chato na presença de Deus, velho. Tem gente que é muito chata na presença de Deus. Você entra na presença de Deus, entra na presença do rei, e aí o que acontece? Como você não teve uma boa nutrição fora da presença do rei, quando você entra na presença do rei, você é um chato de galocha, e eu sinto pai aqui, tá? Desculpa falar isso pra você, tá bom? Eu não sei se... nem travou meus comentários aqui, mas escuta bem uma coisa, cara. Quando você entrar na presença de Deus, cara, não seja um chato, insuportável, sabe? Faça como Daniel. Ele pensou assim, mano, eu vou entrar na presença do rei, velho, e eu vou me nutrir, para que quando eu entre na presença do rei, a Bíblia vai dizer assim, que quando Nabucodonosor viu Daniel e os caras que estavam com ele, diz que a aparência dele era uma aparência diferenciada, mano. Diz que os caras estavam mais saudáveis, velho. Será que tem alguém me entendendo aí desse lado? A gente se nutre de um monte de porcaria, velho. E quando a gente entra na presença de Deus, a gente entra raquítico, fraco, de semblante caído. Cadê a galera que está se nutrindo nesse tempo? Porque Deus vai nos levar para o templo novamente. E quando a gente entrar nesse tempo, a gente vai entrar saudável. A gente vai entrar com um semblante alegre. Ei, se toca, cara. Deu ruim, maluco. Boiou, mano. Se toca, mano. Pô, você não concorda com isso? Concordo, opa. A gente precisa sair dessa parada, velho. A gente entra na presença do rei e aí é totalmente propícia essa palavra que foi compartilhada aqui. Os caras estão se nutrindo. Eu não vou me nutrir de qualquer coisa. Porque quando eu estiver na presença... E olha, o Daniel fez um desafio pro eunuco que cuidava deles. Me dá 10 dias. 10 dias eu tô diferente desses caras aí. Quando Nabucodonosor viu os caras, os caras estão melhor, velho. Por quê? Porque estão se nutrindo. A gente precisa entrar na presença do rei. Não é de qualquer maneira não, poxa. A gente fica naquela chatice. Toda vez que a gente entra na presença do rei é para pedir alguma coisa, é para falar alguma coisa, é para não sei o quê. Mano, de verdade, velho, se toca. Rapaz, deixa eu ver se tem algum comentário aqui, porque, mano, deu ruim pra mim. Quem concorda comigo aí? Que tem um povo chato que entra na presença de Deus?
Povo chato, cara, só entra pra chorar, só entra pra pedir. Deus tá levando a gente pra um outro ambiente, cara. E Deus quer que você... A gente ficou muito mal acostumado. Você não se nutre quando entra na presença de Deus, é o que o Rodrigo falou. Eu preciso me nutrir, cara. Eu preciso me nutrir que quando eu for oferecer alguma coisa para Deus, eu vou oferecer algo de valor. Algo com potencial. A gente precisa parar com esse negócio. Principalmente a juventude. Deu ruim, hein? Acharam que não ia sobrar, né? Pra vocês. Cadê a galera do refúgio aí? Levanta as mãozinhas. Manda o foguinho. A gente precisa retomar, queridos. Retomar de onde Jesus parou. Entendeu? A gente, por exemplo, tá, a juventude. Vamos falar do medo? Vamos falar do medo? Bora, Vamos falar do medo. 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 Ah. Juventude. Medos que permeiam a juventude. Casamento, profissão, o pai e a mãe. Porque, vou falar pra galera mais jovem, não adianta, velho. Teu pai e tua mãe, outra cultura, foram criados em outro ambiente. Em algum momento as coisas não vão, sabe? Cadê a mãe do Diego? Tá aí? Ah, meu pai tá aí também, ó. Tá aí também? Tá, pô. Salve, pai. Os dois logo. Começa a dar choque. Medo, vamos falar do medo. A gente vive num tempo de muita ansiedade. Amanhã eu vou fazer uma live que eu vou falar da ansiedade amanhã, na live da família. A gente está com medo o tempo todo. A gente está preocupado com amanhã o tempo todo. E você precisa entender uma coisa. O medo, ele é o inimigo direto da fé. O medo se opõe diretamente à fé. E quando há muito medo dentro de nós, significa que existe algum ponto cego no nosso relacionamento com Deus. Porque João vai falar que o amor lança fora todo o medo. Então, a gente está com medo o tempo todo. Você tem medo quando acorda, você tem medo quando está vivendo, está preocupado o tempo todo. E aí onde tem medo não tem fé, onde tem medo não tem o amor de Deus, onde tem medo não tem uma espiritualidade saudável. E o medo, gente, literalmente, é biológico e é natural. Mas ele tem níveis, e se ele atravessar, extrapolar dentro de um nível, vai te parar, vai gerar depressão, vai gerar um monte de coisa. A gente vive nesse exato tempo agora com muitas pessoas que estão com medo. E aí, deixa eu te falar uma coisa sobre medo. Os meninos estão engatilhando aqui já para falar sobre medo. O medo é terrível. Na hora do medo é que você vai literalmente saber que tipo de cristão que você é. Por exemplo, a gente está aqui os três nessa salinha, dando risada, amigos, né? Se abraçando. Agora fala que vão trancar a gente aqui durante 60 dias e vão colocar só uma bolachinha traquinas aqui pra gente viver. Nossa, Não, mãe. não. Vai chegar um momento aqui, cara, que o negócio vai ficar doido, velho. Se você entra num lugar de aglomeração, tá todo mundo civilizado. Tranca as portas e fala que tem um incêndio lá dentro. Ninguém, cara, tá preocupado com mais ninguém. Sabe por quê? O medo por natureza deforma a tua identidade em Deus. Se você deixar o medo tomar conta de você, pronto, já era, acabou. Fala, Rodrigo. Fala tu. Pra lançar já, Bispão? Quer continuar? Pode lançar, quer falar? Quer falar do medo? Fala do medo aí. Eu acho que o medo ele é um sentimento inerente ao ser humano. Agora, o questionamento que eu faço, que eu procuro tratar isso comigo assim, de que forma eu vou levar o meu medo? A gente já sabe que naturalmente é difícil controlar ele. Tem coisa que se você... É bem a questão da mente. Se você não tratar, se você não fizer de tudo para controlar o teu medo, fica difícil de vencer ele. Só que o meu medo, ele não pode ser maior do que a verdade que eu carrego de Cristo em mim. Uau. Toda vez que eu carrego a verdade de Cristo em mim, tudo aquilo que eu tenho de medo eu deposito no Pai. E quando eu deposito do Pai, o meu medo não é maior do que ele. Eu acredito que nele estão todas as coisas que eu posso confiar. Posso dar um exemplo aqui, Bispão? Vai embora. Estava estudando um pouquinho sobre a questão da arca, é um pouquinho clichê. Nesse momento a gente usa a arca como referência pra gente falar, né? Eu conversava com a Cici em casa e assim, cara, o que será que passou na cabeça do Noé no momento que Deus falou pra ele, cara, constrói essa arca? Você acha que ele não ficou com medo?
Você acha que ele... O que passou na cabeça daquele cara, velho? Tipo, o que vai acontecer aí? Mas o que eu achei muito fera em Noé é assim, ele pegou a família dele, pegou os animais e colocou lá dentro. Ele não sabia o que estava acontecendo lá fora. Assim como a gente não sabe o que está acontecendo lá fora. Mas sabe o que pega que eu acho muito mais top no Noé? Ele decidiu colocar tudo aquilo que ele tinha de medo, de insegurança no Senhor. Ele falou, Deus, está aqui, ó, toma conta, eu sei que o Senhor está no controle de tudo. Quem conduziu aquela arca foi o Senhor. Talvez Deus esteja chamando a gente para cada um construir a sua arca. Entra dentro da sua arca e deposita em Deus e deixa que Ele toma conta do resto, é Ele que está conduzindo a gente. E a gente falou do altar, sabe o que eu achei muito top? Assim que Noé sai da arca, a primeira coisa que ele faz, quando ele tira a sua família, quando ele tira os animais, ele constrói um altar com Deus. E aí Deus faz uma aliança com ele. Então assim, que tipo de aliança a gente vai estabelecer depois que passar esse tempo com o Senhor? Vai ser uma aliança de medo? Ou você vai de repente falar, Senhor, a minha vida inteira, todos os meus medos, os meus anseios estão em Ti, deposita nele. Ele sabe o que faz, a gente não sabe, ele sabe o que faz. Fera. E aí, Diegão? Cara, ficou difícil pra falar, não, Diego, agora. Mas beleza. Derrubou. Não, eu acredito que eu concordo com o que o Rodrigo falou. Não tem como a gente não sentir medo, mas a gente não pode deixar de buscar Deus em todos os momentos. Porque o medo faz parte da nossa rotina, do nosso dia a dia. Quem não tá com medo com as coisas que estão acontecendo, só que a gente tem que ter o foco em Jesus, cara. Porque senão a gente vai acabar pirando. Se a gente parar para pensar do jeito que a maioria está pensando, grande parte está pensando, em relação até ao momento que a gente está passando, a gente vai enlouquecer, cara. E às vezes nem é tudo isso que estão dizendo, e a gente começa às vezes a acompanhar, aconteceu isso, aconteceu aquilo, o medo vai aumentando. Então, cara, tem que ter fé em Deus, mano, não tem jeito, velho. Tem que ter fé em Deus que, cara, é só Ele para poder nos ajudar nesses momentos aí. E agora a gente para pensar, vamos pegar o gancho aqui do Noé. O Noé entrou dentro da arca. Ele não sabia quanto tempo ia chover. Ele não tinha o controle de direção da arca. Agora, por exemplo, a gente está vivendo num tempo que, acho que foi ontem eu precisei ir ao supermercado, porque a gente está racionalizando aí as idas ao mercado. E aí você percebe que em determinado momento o alimento começa a acabar. Agora vamos parar para pensar no coração de Noé. Vamos nos colocar no coração de Noé. Ele ficou mais de 1 ano dentro daquela arca. E perceba o alimento. Agora, vamos ser sinceros. Vamos viajar aqui na palavra aqui, nós três e vocês aí. Você acha que Noé, vocês dois, acham que Noé colocou mantimento suficiente lá dentro para todo esse tempo? Não dá, né? 1 ano, mano. Para alimentar aquela galera toda? Os animais, aquela galera toda? E também, a gente não ia querer passar 1 ano lá, né, velho? Falou, não, vou colocar alimento para 1 ano. Mesmo porque ele tinha câmera de controle, não sabia quanto tempo ele ia ficar lá. Agora, qual é a grande questão do Noé? Ele fez o que o Rodrigo falou, cara. Eu não sei o que está acontecendo lá fora. E sabe o que é interessante? Foi o anjo que fechou a porta da arca. Deus definiu aquele momento. Literalmente, Deus fechou a porta. Você não gosta de ouvir essa palavra, né? Vamos aqui, vamos fluir dentro aqui. Deus fechou aquela porta. E você sabe que porta que Deus fecha, só Ele abre. Só Ele Abre. Noé está dentro de uma condição, dentro de um condicionamento dado por Deus, que ele não sabe quando ele vai sair para fora. Ele não sabe. É similar ao povo de Israel no deserto. Agora eu fico imaginando aquele cara fechado lá durante todo aquele tempo. De fato, ele não havia, a Bíblia não fala disso, mas de fato, ele não havia contabilizado quanto ele precisava de comida. Mas eu acredito que aquele cara olhava para a despensa dele todos os dias. E ele pegava o alimento, colocava à mesa. E ele dava graças ao Senhor, cara. Ele olhava para a quantidade, mas a quantidade não gerava medo no coração dele. Ele dava graças ao Senhor. O Deus que fechou a porta sabe o momento que ela tem que ser aberta. Pera, mano, você é louco. Ah, meu Deus! Dá uma briga aí, galera. Manda, me ajuda aí. O Noé olhava para a despensa, cara. E ele olhava, eu não sei qual a sensação que ele tinha, mas se eu tivesse no lugar dele eu teria medo. Porque eu olhava, a gente viveu isso essa semana lá em casa, a despensa diminuindo, a esposa falou, tem que ir ao mercado.
tem que ir ao mercado, tem que ir ao mercado, tem que ir ao mercado. Mas ele olhava para a despensa e não importava. Eu quero liberar uma palavra na tua vida. Eu não sei o que está te causando medo na tua vida. Eu não sei se é a tua despensa, eu não sei se é a tua enfermidade. Mas olhe para aquilo que está te causando medo nessa noite e dê graça. Olhe para o céu e dê graça. E inicie essa palavra no teu coração. A porta que Deus fechou, Ele sabe o momento certo de abri-la. O pai tá na live. Cara, e a hora voa aqui, viu? A hora voa. Já tá quase chegando o momento da gente terminar. Então eu quero que você se encoraje dentro dessa palavra. Pega o medo, cara. Lança fora o medo. Se veja como Noé hoje. Eu quero bater nessa tecla. Se veja como Noé. Tá, sua família tá dentro da arca, não tá? Não fica olhando para a despensa, não. Não fica preocupado com o que está acontecendo lá fora, não. Sabe por quê? O momento de sair da arca é determinado por Deus. Deus vai sinalizar. Deus vai te mostrar isso. E é interessante que o Rodrigo falou. O tio Rô chegou e falou, olha, Noé saiu e a primeira coisa que ele fez foi construir um altar. Porque a nossa vida é baseada em altares. Você precisa ter essa compreensão. A sua vida é baseada no altares. Então o povo lá fora está com medo. Está todo mundo com medo, não é? Mas Deus nos chamou nesse tempo para nós sermos a voz. A voz que o quê? A voz que emite o som de fé. Deus te chamou para isso. Acredite nisso. O que mais a gente vai falar aí? Tem mais? Tem mais? Você vai ter mais alguma coisa? Eu falei de 3 coisas no começo da live, só que eu esqueci, tô ficando velho. Manda aí, mano. O pai entrou na live, eu já nem lembro quanto que eu tava. Porque, galera, ô pessoal, manda aí pra gente aí. Pra louvar não vai dar, não. Alguém tem alguma pergunta pra mandar? Manda aí, vamos ver se a gente consegue acompanhar aqui. Os caras são corajosos aí, ó. Estão pedindo pra mandar pergunta aí, ó. Alguém quer fazer uma pergunta aí, ó? É que assim, vocês fazem a pergunta e a gente empurra pro bispão, que aqui desenrola. Aqui o Wi-Fi, filho, Eu acho que vocês têm que mandar a pergunta endereçada. Quem for mandar, manda a pergunta com endereço. Fala assim, olha, ou é pro Rodrigo, ou é pro Diego, ou é pra... Não faz isso não, pelo amor de Deus. Pra ele. Você sabe o que eu acho interessante dessa Ótimo. Não sendo redundante em questão falando do Noé, mas assim, o que eu acho legal é que assim, depois, diante de tudo isso, como que a gente vai sair? Como que vai estar a nossa confiança? Existe o medo, existe o receio, existe o conflito, mas diante de tudo isso que foi ministrado, como que eu vou estar depois? Como que vai estar a minha vida, a minha comunhão com Deus? Ainda vou permanecer no medo? Eu vou decidir permanecer no medo depois de tudo isso? É realmente crer, galera, que Deus está no controle de todas as coisas. Assim como Ele esteve lá com Noé, eu acredito que Ele está no controle da tua vida também, Ele está no controle da vida da tua família, Ele está te cuidando de todo o processo. É só a gente crer que todo medo, todo receio, tudo aquilo que está tirando a nossa paz, tá criando fadiga na nossa vida, deposita em Deus, é no Senhor. É nele que está todas as coisas que a gente pode entender que Ele vai resolver, que Ele vai decidir e que Ele está no controle de tudo. Deus está cuidando, tá não, Diego? Tá, pô. Eu acredito que é um tempo pra gente poder ser transformado, cara. Transformado, e eu acredito muito que Deus parou a gente pra gente poder sair dessa diferente, cara. Eu acho que de fato todos nós sabemos o que precisa mudar em nós. Você sabe o que Deus... Quer ver, ó? Quem sabe aí o que Deus precisa mudar em você? Acena a mãozinha, manda uma mãozinha aí. Todo mundo sabe, cara, o que nós precisamos mudar. Eu sei o que eu tenho que mudar. Você sabe o que tem que mudar. Ainda essa semana, estávamos eu e a Bispa conversando sobre esse aspecto que a gente está atravessando aí. O que todo mundo tá passando. A gente está exposto a tudo isso. Ó, tem uma pergunta aqui, ó. Ó o Dani. Diego, você acredita que este tempo é um propósito? Será que eu consigo voltar aqui? Consigo. De Deus para um grande avivamento? Fala aí. Cara, eu acredito, mano. Eu acredito.
vai muito um pouco do que a gente falou aqui, de construir altar, do que a gente está se alimentando. Eu acredito que Deus nos parou para nos transformar e, cara, vai voltar diferente. Eu boto fé nisso aí, mano. Boto fé que quando passar, a gente não vai ser mais o mesmo não, cara. E sabe o que é interessante dentro dessa pergunta, Diegão? A gente estava o tempo todo esperando o avivamento dentro do templo. É. Esperando chegar no templo, né? Só que você vai receber avivamento dentro de casa, velho. Você tava um tempão preocupado com a igreja, com o seu ministério. Aí, ó, Deus tirou seu ministério, mano. Deus arrancou seu microfone, tirou sua guitarra, acabou com tudo, tirou sua agenda. A gente estava numa vida louca, falando que não tinha tempo, que não tinha tempo, que não tinha tempo. Aí Deus deu tempo para todo mundo. Sabe por quê? Eu acredito nisso que o Dani falou. Vai vir um tempo de avivamento sobre a nossa vida. E esse avivamento vai começar dentro das nossas casas, dentro dos nossos lares. Por isso, olha, eu vou compartilhar uma parada que eu lembrei aqui agora, que eu estava conversando com a minha esposa. Escuta só essa parada aqui. Esdras, capítulo 3. Estava lendo essa semana sobre Esdras, capítulo 3. E aí se enquadra nessa questão de avivamento. Escuta bem isso aí, fica aí. Não vai embora, não. Capítulo 3, segundo a história, a gente vai ver o povo lançando, Zorobabel está guiando uma obra. E eles estão lançando fundamentos do novo templo. Estão lançando fundamentos. Naquele exato momento, os velhos começam a chorar. Por quê? A glória da primeira casa tinha sido, o material da primeira casa tinha sido grandiosa. E aí eles olhavam assim, olha, nem se compara o que vocês estão fazendo hoje com aquilo que o Salomão fez. Nesse tempo os jovens se levantam, e os jovens estão felizes, estão alegres. Eles estão com um sentimento assim, sabe? E aí há um misto de tristeza, de alegria, mas enfim, passado esse tempo, os inimigos se levantam contra o povo que está construindo o templo do Senhor. Aí, os inimigos enviam cartas para os reis responsáveis de tudo aquilo. Vou sintetizar tudo aqui. E aí mandam parar a obra. E aí Zorobabel tem que parar a obra. Eles pararam a obra. Literalmente pararam tudo. Agora, olha que fantástico. Lá no capítulo 5, se eu não estou enganado, ou 6, a Bíblia vai dizer que Zorobabel, junta com os anciões e 2 profetas, a saber, Ageu e Zacarias, e eles voltam a reconstruir o templo. E aí os inimigos vêm e fazem uma pergunta: quem foi que deu ordem a vocês para retomarem a obra? Zorobabel fala assim: ninguém. Sabe o que me chama a atenção naquele momento? Eles estão literalmente trabalhando, fazendo o que Deus quer. E sabe quem está dando aparato a eles? Os profetas. Deixa eu te falar uma coisa. Nós estamos vivendo num tempo em que Deus está se movendo através da profecia. Estamos se movendo num tempo que a teologia não tem força. A gente está se movendo num tempo em que pastores estão desesperados. Por quê? O povo foi tirado deles, e o que dava poder a eles era a audiência, o que dava poder a eles era o povo. Nós estamos num tempo profético, escute bem essa palavra, estamos num tempo profético, e nós estamos se movendo dentro da profecia. E aí eu estou vendo Zorobabel, quem está do lado deles? Não é uma autoridade, não é um rei, não é um príncipe, não é um governante. Quem está dando a eles autoridade para continuar a obra é os 2 profetas que estão um do lado e um do outro. Os inimigos tentaram se levantar, mas a voz profética estava ao lado deles. E eu quero profetizar isso na tua vida, eu quero te profetizar isso na tua casa. Nós estamos num tempo de voz profética. Você está com medo? Começa a profetizar. Você sente que o teu celeiro está terminando, que a enfermidade está tomando conta de você? Comece a profetizar, comece a lançar a palavra profética que Deus tem colocado na tua vida. Estamos vivendo num tempo de profetas, e você que é profeta, manda um salve aí. Manda! Meu profeta! Você que é profeta, manda um salve aí. Você que é profeta, dá um glória aí. Talvez você não tenha recurso, talvez a igreja está fechada, mas deixa eu te falar uma coisa, você é profeta,
Existe uma voz profética dentro de você, e Deus está levantando nós nesse tempo, e nós vamos dar continuidade à obra. Não é pelo tamanho da igreja que a gente tem, não é pelo recurso que a gente tem, nós vamos dar continuidade ao reino através da voz profética. A nação precisa de uma voz profética. Amanhã vai ser um dia em toda a nação de um grande jejum. Eu sei que existe muita coisa política envolvida nisso, eu sei que existem motivações humanas envolvendo isso, mas eu quero convocar aqui um povo que carrega a palavra no coração, um povo que tem entendimento, e amanhã nós vamos jejuar sim, e nós vamos nos humilhar sim, e nós vamos buscar a face de Deus sim, para a nação. Sabe por quê? Deus fechou as organizações, Deus fechou a instituição chamada igreja. Ninguém pode fazer culto, ninguém pode fazer conferência, ninguém pode fazer aglomeração, ninguém pode fazer nada. Mas preste atenção numa coisa: os profetas não estão calados. Glória a Deus. Pera, mano. Isso aí. Sabe por quê? Eu compartilhava com a minha esposa, eu falava para ela essa palavra porque ela é uma voz profética. E profeta é tudo doido. Sabe por quê? Você vai para um ambiente e muitas vezes, não estou generalizando, muitas vezes Deus não fala antes para você o que vai acontecer. Quando você pisa no ambiente, a terra comunica o que está acontecendo. E quando você entende o que a terra está clamando, Deus te dá a revelação, Deus te dá a profecia. Talvez você não está na igreja. E sabe por que não está na igreja? Porque Deus está te levantando como profeta nesse tempo. E Deus vai te levar aos ambientes. E quando você chegar no ambiente, o ambiente vai clamar. E diante do clamor do ambiente, Deus vai te dar a revelação. Você é louco, bro. Deus vai te dar a revelação. A gente passou muito tempo dentro da igreja, preocupado com quem ia pregar, preocupado com quem ia ministrar isso, quem ia ministrar aquilo. A gente está num tempo que Deus está usando todo mundo, cara. Se você entendeu isso, a gente está num tempo que não precisa mais de microfone para receber a revelação. A gente está num tempo que Deus literalmente está derramando avivamento na nossa vida, está dando alinhamento. Você é a voz profética. E talvez você seja a voz profética do João Batista, que come gafanhoto e mel silvestre. E do João Batista que não tem roupa para vestir. E do João Batista que não está dentro do templo. E do João Batista que está pregando no deserto. Tomou! Mas revela Jesus, viu, João Batista? Ó! Como é que é, Diego? A igreja do deserto revela Jesus, mano. O João Batista não tem templo, o João Batista não tem roupa, o João Batista não tem comida boa, mas está revelando o que, Diego? Jesus! Isso que importa, mano. Se toca, cara. Pelo amor de Deus. Você está preocupado com um monte de coisa e o céu está preocupado com que você revele Jesus. A gente está terminando, viu? Já deu o horário aqui. Caramba, mano. Tá da hora isso aqui, hein? Quero agradecer você. Tem gente aí que está desde domingo com a gente. Veio domingo, vem terça, vem quinta, veio sábado aqui com os meninos. E os meninos abençoaram muito a gente. Quem foi abençoado pela vida dos meninos aí? Dá um salve aí. Manda um glória a Deus aí. Manda uma tochinha de fogo. Você que foi abençoado pela vida do pastor Rodrigo e do pastor Diego. Confinamento não tá fazendo bem pra ele. Tá ficando meio doido. Você é louco se chegar com essa conversa em casa aí. Você que foi abençoado pela vida dos meninos aí, dá um salve aí, ó. A bispa foi abençoada. Dá um salve você que foi abençoado pela vida dos meninos. A gente está parando hoje, mas amanhã às 19 horas, eu vou estar aqui falando de ansiedade. E eu espero você para esse tempo. Eu quero agradecer a vida do Diego e a vida do Rodrigo. Esses dois aqui junto com as esposas, que é a Cici e a Marcinha. Eles são líderes do nosso núcleo jovem, da nossa comunidade Rocha de Refúgio. E hoje eles passaram aqui para nos abençoar. E eu tenho certeza que foi bênção para a tua vida. O pessoal está falando, acaba não, acaba não, acaba não. Nós vamos orar como igreja. Vamos orar como igreja aqui. A gente está parando por hoje, mas amanhã a partir das 19 horas eu tenho uma palavra para compartilhar com você na live da família. E aí eu já disparei o flyer aí na rede social. Eu gostaria que você, assim, literalmente compartilhasse, convidasse seus amigos
porque essa semana eu estava em casa e o Espírito Santo me desafiou. E o desafio foi: eu quero que você fale sobre ansiedade no domingo, né? Como muitos sabem aqui, eu ainda sou apenas um estudante de psicologia, mas o Espírito Santo me desafiou e eu quero falar desse tema à luz da psicologia e à luz da Bíblia, e eu tenho certeza, e amanhã eu quero interagir com você, eu quero conversar com você, eu tenho certeza que vai ser um tempo precioso e o Pai vai ser glorificado. Amém? Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua casa. Eu queria que você juntasse com a tua família aí nesse momento. Nós vamos orar, tá? E eu tenho certeza, paizão Rodrigo virou ministro. Quem é? Rivaldo. Beijão, Riva, saudade, irmão. Não dá pra comer, não. E o pastor Marcos está causando. Canta, piscininha. Você quer pôr os Deixa meninos, ele, né? tá arrastando, né? Você quer pôr os meninos numa situação muito difícil. Não dá, viu? Deixa ele. Vamos orar. Quero orar pela tua vida. E a nossa oração nessa noite é para que Deus lance fora o medo do teu coração. Para que Deus lance fora o medo do teu coração. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos pedir a Ti nessa noite que Tu adentre os lares agora. Ou melhor, se manifeste no meio dos lares agora. E as pessoas que estão nos acompanhando, as pessoas que vão nos acompanhar, sejam tocadas pelo Teu amor agora nesse momento, Senhor. Que Tu possa lançar fora todo o medo que aflige a nossa alma. Que Tu possa lançar fora todo o medo, ó Pai, que toma conta do nosso coração. Nós queremos como igreja nesse momento, ó Pai, liberar, Senhor, essa voz profética. Nós não estamos nos movendo mais, Senhor, através das comunidades, através dos ajuntamentos, mas nós estamos nos movendo dentro de uma voz profética agora nessa noite, Pai. E nós concordamos, ó Pai, que o Teu amor vai lançar fora todo medo agora. Que todos aqueles que ouvirem, ó Pai, essa voz profética ecoando agora, Senhor, serão tocados na alma, Senhor. E haverá agora um grande derramar, ó Deus, do Teu amor, Senhor, nos lares, ó Pai. E corações vão ser libertos, e corações vão ser tocados, Senhor. Aquela vida que está dentro do quarto agora, Senhor, que passou o dia aflito, que passou o dia preocupado, Senhor. Aqueles que estão preocupados com o futuro, com o amanhã, ó Pai. Que o Teu Espírito agora, Senhor, derrame sobre ele amor, ó Pai, e graça, e que eles tenham o sentimento de Noé, ó Pai, que olhava para a despensa, mas dava graça, e Tu multiplicou, Pai, assim como Tu multiplicou, ó Deus. Senhor, a Tua revelação está fluindo, o Teu Espírito fala na minha alma, Deus, em nome de Jesus. Durante todo aquele tempo que Noé estava dentro da arca, exposto àquela série de animais, Senhor, cheio de bactérias, ó Pai, momento algum ele morreu, Pai, a família dele não foi acometida de enfermidade mortal. Em nome de Jesus, essa palavra é para o nosso tempo. Noé estava fechado dentro da arca, expostos, ó Pai, agora os perigos, Senhor, mas a Tua palavra diz, ó Pai, que todos aqueles que entraram na arca saíram, ó Pai, não houve morte, não houve dano. Senhor, Deus, deixa eu falar no nosso tempo. Noé não tinha uma farmácia, Noé não tinha um médico dentro da arca, porque ele não precisava, Senhor, porque o médico dos médicos estava lá dentro, Pai. Noé não tinha terra para plantar, Pai. Noé não tinha terra para plantar, mas ele não precisava, porque o dono de todas as coisas estava lá junto com ele. Em nome de Jesus, eu quero ser profeta na tua vida. Receba essa palavra. Olhe para o Noé que estava fechado, estava trancado, não tinha nada, mas ele tinha a promessa de Deus, ele tinha a graça de Deus, ele tinha a bondade de Deus. Aleluia. Em nome de Jesus. Queimou mais um pouquinho aqui na adoração. É louco? Queimou mais um pouquinho na hora da oração aqui. Qualquer faísca vira fogareira aqui. Que você receba, cara. Receba em nome de Jesus. Já pensou, Noé? Já pensou lá vocês dois? Noé trancado. Um monte de animais que poderiam transmitir um monte de doença. Mas você pode contabilizar a quantidade de pessoas que entrou dentro da arca, a quantidade de animais que entraram dentro da arca. Foi a mesma quantidade que saiu. Sabe por quê? Deus que fechou a porta sabia também o momento de abrir a porta. Aleluia. Amém? Amém. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família. Se despede do pessoal aí, Rodrigo. Valeu, galera. Obrigado por estar com a gente. Foi uma honra. Galera do Refúgio, a gente já está morrendo de saudade de vocês. Pessoal do nosso ministério, beijão no coração, saudades. A gente acredita em Deus.
que logo tudo isso vai passando, que a gente possa tirar uma grande lição, para que quando a gente voltar, a gente volte muito melhor, muito cheio de amor, de carinho, pra gente se abraçar, se beijar e tá todo mundo junto. Amém. Beijão, Deus abençoe. Fique com Deus, galera. Muito bom matar a saudade, poder conversar com vocês, poder estar aqui, cara. Isso não tem preço. Muito fera mesmo. Deus visitando a gente aqui. Eu queria abençoar vocês. Tamo junto. Precisar da gente, tamo aí. Refúgio, galera aí. Tamo junto. Beijão. Ficar com Deus. E ó, se demorar mais tempo, vou trazer esses dois aqui de novo. Você gostou? Você curtiu? Vou trazer os dois aqui de novo. Ele é doido. Deus abençoe. Compartilhe a mensagem aí. Falou. Fiquem na paz do Senhor. Até amanhã. Espero vocês amanhã. É nóis. Deus abençoe.